Boa noite a todos. Um feliz ano novo para todos vocês também, né? Que estamos juntos começando mais um ano. E como o Wagner já tinha comentado, um ano de desafios, um ano de novas oportunidades. E desde semana passada nós estamos dentro dessa série chamada Kairos de Deus, uma série que fala sobre o tempo. Semana passada, o pastor Daniel falou sobre um novo tempo que se inicia. E hoje, como também o Wagner já mencionou, nós vamos falar sobre desafio. Um novo desafio é lançado. Quais são os desafios que nós temos a pensar na nossa vida nesse ano de 2012? E já vimos alguns exemplos também apresentados durante a liturgia, o exemplo de Jonas, que foi desafiado a ir para uma terra distante, pregar aos ninivitas. Vimos também aquela preleção do técnico de futebol, naquele filme Desafiando os Gigantes, que desafiou os seus alunos, aquele pessoal do time, a viver uma vida que honrasse a Deus. Os desafios se apresentam constantemente na nossa vida. Mas uma outra característica dessa série, e que abrange a série como um todo, é o trabalho entre essas duas palavras que o pastor Daniel explicou semana passada. Ele falou sobre a palavra Cronos e a palavra Kairos. E explicou que a palavra Cronos, ela designa um tempo normal. Nós usamos essa palavra como prefixo em muitas palavras do nosso vocabulário. O cronômetro, a cronologia e assim por diante. Ela simplesmente designa o passar dos dias, o tempo comum. Findou-se mais um ano e começamos outro ano hoje. Isso é Cronos. E isso acontece a cada ano, a cada final de ano, né? Nós temos o início de um novo ano, nós temos o início de um novo mês, nós temos o início de novas atividades que são repetidas na nossa vida. Mas existe uma outra palavra na língua grega que fala também de tempo. Essa palavra kairos também pode designar um período de tempo. Ela pode designar também um ano todo, um mês, um dia, um tempo específico, mas muitas vezes ela é usada na Bíblia com um sentido especial. E esse sentido especial que caracteriza muito essa palavra é que kairos enfoca um momento específico dentro do tempo. Um momento que é propício para realizar uma determinada atividade. Um momento que é mais apropriado para aquilo acontecer. Então, quando você precisa falar de um tempo oportuno, você usa a palavra kairos. E esse é o nome da nossa série. Porque nós estamos tratando aqui de momentos oportunos na nossa vida. Nós estamos tratando de momentos que são focados, que são especiais, que são decisivos. E por isso hoje nós vamos falar de momentos também que são um desafio. E pastor Daniel também comentou semana passada que é possível uma pessoa ter em sua vida uma grande quantidade de cronos, muitos dias, muitos meses, muitos anos. Ela pode ser uma pessoa idosa com muita vida, mas talvez ela tenha tido poucos kairos na sua existência, poucos momentos oportunos, decisivos. Talvez ela tenha até tido muitos e não os percebeu. Ela simplesmente deixou passar esses momentos específicos. O Cronos, ele é maior do que o Kairos em quantidade, porque nós temos o tempo todo passando os segundos, os minutos, os dias, meses e anos. Mas em termos de qualidade, o que importa mesmo são esses momentos kairos, os momentos em que realmente coisas importantes acontecem na sua vida. E nós queremos aprender a identificar esses momentos. Nós queremos aprender a ouvir a voz de Deus nesses momentos preciosos. E semana passada, então, nós estudamos a história de Ruth e Noemi, e como elas trabalharam o relacionamento problemático e as dificuldades da vida delas, saindo de Moabe, voltando a Belém,
e como tudo isso foi usado por Deus para construir relacionamentos, e elas souberam identificar o Kairos de Deus e dentro do Cronos da vida delas. E elas puderam vivenciar aquela experiência bonita e edificante para nós. Mas essa semana eu queria contar para vocês uma outra história. Eu queria falar da história de uma pessoa que vive num outro local, numa outra época, que viveu lá no Império Persa. É a história de Esther. E talvez você já tenha ouvido falar, talvez você já tenha lido esse livro na Bíblia. Mas, para podermos contextualizar melhor e para que todos conheçam um pouquinho melhor a história de Esther, nós vamos começar examinando alguns versículos do livro, até chegarmos ao momento de desafio, ao momento Kairos que Esther vive na sua vida. E no primeiro versículo do livro, Esther capítulo 1, versículo 1, fala que foi no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, que aconteceu essa história. Esse Império Persa era realmente um império poderoso na época. Antes dele, tinha havido o Império Babilônico, o Império Assírio e vários outros impérios na história da humanidade. Mas, se vocês lembram um pouquinho da história, o Império Babilônico caiu e Ciro adentrou na cidade da Babilônia e tomou conta do império, né? E nós temos até esse relato na Bíblia, na história de Daniel, contando como é que foi essa mudança de poder. E Ciro, que era um dos reis medo-persas, né, desse império medo-persa, ele passou então a ser o imperador desse antigo império babilônico. O império se tornou um império persa. E esse império ele vai da Índia até a Etiópia. A Índia lá do lado direito, até a Etiópia aqui na África, abaixo do Egito. Um império extenso, um império que dominava a maior parte do mundo conhecido daquela época. Mas diz o segundo versículo que naquela época o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Suzã. Então, Suzã não é uma cidade muito conhecida. Onde é que será que ela fica? E quando a gente olha no mapa, a gente percebe que Suzã está ali naquele círculo vermelho. Esse é um mapa que mostra o mundo antigo junto com o mundo atual. Então você percebe que Suzã está ali na fronteira quase entre o Irã e o Iraque. Faz parte do Irã atual. E essa cidade, Suzã, embora ela não seja famosa, talvez você não tenha ouvido muito falar, ela é importante porque ela é o centro do Império Persa nessa época e ela é o local onde acontece toda essa história de Esther. Também vai ser aí em Suzã que vai começar a história de um outro personagem importante da Bíblia dessa época, que é Neemias. Neemias era copeiro do rei que sucedeu Xerxes, o Artaxerxes, e vivia nessa cidade de Suzã também. Então, Suzã, nesse momento da história, nós estamos falando aqui, Ciro entrou na cidade lá da Babilônia em 539, nós estamos falando aqui um pouquinho depois disso, e Neemias vai ser um pouco mais adiante ainda, em 445, né, mais ou menos 30 anos depois do período que a história de Esther está acontecendo. A história de Esther, que o reinado de Xerxes começou em 486. Né? Então, aconteceu aquele movimento de Ciro, o Império Persa se estabeleceu, passaram-se alguns anos, veio um outro rei chamado Dario, que também é mencionado na Bíblia, lá no livro de Daniel, no livro de Esther, em outros livros, em Crônicas, e daí então aparece o rei Xerxes, filho de Dario, e reina nesse período. E 30 anos depois, nessa cidadela de Suzã, vai aparecer o Neemias. E o que o capítulo continua falando? Ele diz assim que no terceiro ano do reinado de Xerxes, ou seja, lá no ano 483 a.C., ele deu um banquete para todos os seus nobres e oficiais. E esse banquete, ele não é um simples banquete, porque o versículo 4 nos diz que ele durou 180 dias. Você achava que brasileiro gostava de festar.
Pois é. Os persas festaram durante um semestre inteiro. Parou, era feriado da nação durante 6 meses. Né? Um banquete de 180 dias, em que ele mostrou a enorme riqueza do seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Os comentaristas que pensam sobre essa situação toda e sabem de tudo aquilo que estava acontecendo no Império, também deduzem que durante esse período, não foi apenas um período de festa, mas foi um período em que Xerxes trouxe todos os grandes políticos da região, todos os generais e guerreiros, para verem o seu poder, para poderem estrategicamente planejar as suas próximas conquistas. O pai dele, Dario, já tinha começado a avançar na direção da Grécia e tinha conquistado algumas terras naquela região. E Xerxes queria retomar essa luta, porque ainda o assunto não estava resolvido. E por essa época, então, eles já estavam planejando esses próximos movimentos. Mas o Xerxes ele planejou essa festa de 6 meses para mostrar o seu grande poder, para mostrar como ele era um grande homem. Quando chegou no final da festa, para mostrar que ele era realmente um grande rei, ele teve uma brilhante ideia. Vou terminar essa festa, o grande final vai ser a entrada da minha esposa Vasti, porque ela é fenomenal. Ela é a mais bonita da região. E todo mundo vai ficar deslumbrado, porque eu sou um rei poderoso e eu tenho uma mulher muito bonita, deslumbrante. E daí ele mandou chamar a esposa, para que ela se apresentasse e recebesse os convidados, porque ela estava tendo uma festa à parte com as mulheres. Mas sabe o que aconteceu? Ela disse, não vou. Festa de homem lá, não estou afim de ir lá. Eu tenho a minha festinha aqui, tá bom aqui minha reunião de mulheres, eu não vou. E o rei mandou 7 mensageiros ir lá chamar a rainha disse, olha, pode dizer para o rei que eu não vou. Bom, o plano do rei ficou frustrado, ele ficou com a cara no chão, porque depois de ter mostrado todo o tamanho do seu exército, do seu poderio, das suas riquezas, a mulher dele puxou o tapete e diz, ó, esse cara acha que manda, mas em casa ele diz a última palavra, sim senhora. Né? Ele ficou com a cara no chão e obviamente ficou enfurecido. E ele perguntou para os conselheiros e os sábios dele, o que nós vamos fazer a esse respeito? Porque ela desobedeceu uma ordem frontal. Eu não convidei para que ela visse, eu ordenei que ela viesse à presença dos meus convidados, e isso é um assunto até de Estado. E os conselheiros disseram, realmente, ela ofendeu não apenas o senhor, meu rei, mas ela ofendeu a todos os príncipes oficiais, os convidados que estão aqui, e se isso pega o senhor, né, vai ser complicado. Todas as mulheres vão começar em casa a dizer não para os maridos, vai começar o movimento feminista, e isso é só daqui a 2000 anos, não é agora não. Né? Então, eles disseram, precisa fazer alguma coisa. E o que foi decidido fazer? O rei publicou um decreto dizendo a Vasti não é mais rainha, ela está no exílio, ela foi expulsa do palácio e ela não podia mais ser considerada rainha e ser recebida no palácio. Bom, tudo isso aconteceu no final dessa festa, o rei estava planejando essa grande investida contra os gregos e ele saiu então para a campanha e começou a fazer suas lutas lá contra os gregos. E talvez vocês lembrem que foi nessa época que ele teve uma luta com os carinhas conhecidos. Se você já viu esse filme, né, ele é um filme graficamente um tanto violento, mas ele retrata a Batalha das Termópilas, onde 300 espartanos resistiram a um exército fenomenal, né, e aí o Rodrigo Santoro está posando de Xerxes, numa altura até descomunal, que não me parece ser assim historicamente correta, mas mostrando o poderio, a grandeza desse grande rei. Né? E esses 300 espartanos, eles resistem lá, e o exército dos 10.000 imortais de Xerxes luta contra eles, e mais tem milhares e milhares de soldados vindo, e aqueles 300 espartanos resistem até que um traidor os entrega e eles acabam sendo massacrados. Mas a nossa história continua. O rei voltou depois dessa guerra,
e voltou para o seu palácio e não tinha mais rainha. Não tinha quem o consolasse, quem o entretesse, com quem ele pudesse conversar. Certamente ele devia ter suas concubinas, mas ele não tinha mais a sua rainha. E então, os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei. Houve essa grande ideia. E eles disseram assim: a moça que mais agradar ao rei, ela vai ser rainha no lugar de Vasti. E esse conselho agradou o rei e ele o pôs em execução. Então, o que é que eles estão fazendo aqui na verdade? Eles estão organizando um concurso chamado Miss Pérsia. Né? E a Miss Pérsia ia ter que pegar jovens de todas as 127 divisões do Império, e as mais bonitas iam ser chamadas por vontade própria ou sem vontade própria, mas elas iam ser chamadas e elas iam participar desse concurso. E aquela que se destacasse aos olhos do rei, que o rei realmente gostasse, essa ia ser a rainha. As que ele não gostasse, muito bem, uma boa experiência, elas iam ser concubinas do rei. Né? Porque o texto explica, um pouco depois, que elas iam passar por toda uma preparação e elas iam ter uma noite com o rei. À tardinha, elas iam se achegar aos aposentos do rei e o rei ia aproveitar aquela noite com aquela jovem virgem e na manhã seguinte, o rei ia decidir se tinha gostado ou não dela. Se não tivesse gostado, ela ia passar para o segundo harém do rei, que era o harém das concubinas, daquelas que são esposas, assim, de segunda linha, né? Não são mais virgens, mas também não são as esposas reais. São as amantes, as concubinas. E ficariam ali o resto da vida esperando que, quem sabe, um dia o rei estivesse sozinho, com saudade, e lembrasse de chamá-las para elas saírem do harém. Senão elas passariam a vida delas ali dentro do harém. Então elas tinham sido chamadas para o primeiro harém, durante esse concurso, o harém das virgens. E depois que conhecessem o rei, elas iam passar para o harém das concubinas. E a gente percebe que havia toda uma preparação para esse concurso. Não era simplesmente botar uma roupa diferente, ou um biquíni, um maiô e fazer um desfile na frente de juízes. Havia toda uma preparação, e diz o texto que antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza. 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com perfumes e cosméticos. Então, está aí uma dica, né, para quem quiser participar do próximo concurso de Miss. Com 1 ano de tratamento de beleza, as mulheres ficavam prontinhas, assim, para no seu esplendor poder ser mostradas para o rei. Né? Então, não aconteceu isso de maneira imediata, logo depois que começou o concurso, mas todas elas foram sendo preparadas. E nesse processo, a Bíblia ali também fala, o texto, que a Esther logo se destacou entre todas aquelas virgens que estavam sendo preparadas. Ganhou a confiança do eunuco principal e se destacou aos olhos dele de tal maneira que ele a colocou num dos melhores aposentos daquela casa e deu a ela 7 servas para que a servissem e ajudassem nesse tratamento de beleza. De tal maneira ela já tinha se destacado junto com o eunuco, né? Porque Deus estava abençoando e conduzindo essa situação. E nós vemos que, quando chegou a vez de Esther, lá no versículo 15, ela tinha direito de pedir qualquer coisa para usar naquela noite com o rei. Elas tinham passado aquele ano se tratando com todos os perfumes e cosméticos possíveis, e naquela noite especial elas podiam pegar qualquer coisa do tesouro do rei para poder usar, qualquer joia. Mas ela não pediu nada além daquilo que Hegai, que era o eunuco principal, sugeriu. E Esther causava boa impressão a todos que a viam. Então a Esther, com a sua humildade, com a sua submissão, tanto aos conselhos do eunuco, como já tinha antes também se submetido aos conselhos do seu primo Mordecai, que a tinha criado, ela se apresenta como uma pessoa sensata, uma pessoa que não queria se exibir simplesmente para o rei. Mas ela foi lá e se apresentou com aquilo que ela tinha. E aceitou os conselhos do Hegai. E o texto diz que o rei gostou mais de Esther
do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vasti. Com esse padrão de atitudes de submissão, com um coração humilde e com dedicação àquilo que ela estava fazendo, Esther conseguiu ganhar o coração do rei. Certamente o concurso não era só de beleza, porque eu acredito que havia muitas mulheres bonitas envolvidas nesse concurso. E Esther pode ter enchido os olhos do rei pela sua beleza, pela sua formosura, mas eu tenho certeza que aquele período de conversa, aquele período de encontro com o rei, serviu para o rei também avaliar o coração dela. Quem ela era? Qual era a atitude dela? Qual era o espírito dela? E ele se apaixonou por ela, porque ela era diferente. Talvez as outras quisessem tanto alcançar esse prêmio de serem a rainha, que ficassem puxando o saco do rei, ou ficassem tentando só agradá-lo, ou fazer tudo o que ele queria. Não sei, Esther de alguma maneira foi diferente, na sua simplicidade, na submissão àquilo que estava acontecendo na vida dela. Ela se mostrou fiel a Deus, se mostrou humilde, como as suas roupas mostraram. Ela não quis se exibir diante do rei, mas ela quis mostrar a sua simplicidade, a sua formosa simplicidade, e ela era dedicada naquilo que fazia. E o próprio eunuco já tinha reconhecido isso. Ela tinha ido ali, tinha sido chamado, talvez contra a sua vontade, nós não sabemos, o texto não deixa muito claro. Mas ela era uma judia e possivelmente ela não queria alcançar essa posição de se casar com alguém que não era do povo judeu e se tornar rainha. Mas ela precisou passar por essa circunstância. E no meio dessa circunstância ela se dedicou e ela alcançou esse prêmio que Deus colocou na vida dela. Esse foi um primeiro momento kairós na vida de Esther. Naquele versículo anterior que nós vimos, nesse versículo 12, quando você vê na tradução grega do original hebraico, que é chamada de Septuaginta, esse texto tem a primeira ocorrência da palavra kairós no livro de Esther. Na nossa tradução em português não fica muito saliente isso, mas o texto fala que quando chegou esse tempo propício delas se apresentarem ao rei Xerxes, quando chegou esse kairós delas se encontrarem com o rei, aquela era a noite, aquele era um momento decisivo na vida de Esther. Ou ela ia ser rainha, ou ela ia ser concubina o resto da vida. E ela se colocou diante de Deus. E ela confiou naquilo que Deus ia fazer. E Deus a honrou por causa da sua submissão, da sua humildade, da sua dedicação. E ela se tornou rainha. Mas a história não termina aqui. Se você já ouviu um pouquinho da história de Esther, você conhece um pouquinho, você sabe que agora que o enredo complica. Porque nos próximos capítulos aparece, como em toda a história que é ambientada lá no meio persa, tem um grão-vizir malvado. Tem o rei, tem o grão-vizir, tem a princesa, tem o príncipe. E esse grão-vizir, que tinha todo o poder, é o segundo abaixo do rei, ele tinha uma rixa com um certo judeu chamado Mardoqueu. E por causa dessa rixa, ele ficava muito insatisfeito com a sua vida. Diz no versículo 11, um pouquinho mais adiante no texto, que ao conversar com a sua família, Amã se vangloriou da sua grande riqueza, dos seus muitos filhos e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. Ele era o segundo, depois do rei. Ele tinha tudo o que ele queria na vida. Toda a riqueza, toda a honra, toda a glória. Tinha uma grande família. Mas ele diz, acrescentou Amã, mas tudo isso não me dará satisfação, enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Porque aquele judeu não se humilhava na presença dele e não se dobrava
diante dele, isso o irritava profundamente, embora ele tivesse todas as riquezas, todas as coisas que poderiam lhe trazer felicidade. Por causa desse simples probleminha, ele se sentia insatisfeito. E ele estava exasperando da sua própria vida por causa disso. E por isso ele tramou um plano. Diz lá no capítulo 3, um pouco antes, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. Extrapolou um pouquinho a raiva dele, né? Completamente desmedida. Ele tinha raiva do Mardoqueu e ele tinha todo o poder para mandar matar o Mardoqueu. Mas a raiva dele era tanta que ele não quis matar só o Mardoqueu. Ele disse, eu vou matar o Mardoqueu e vou matar o povo dele todo. Não só aqui nessa cidade, mas eu vou matar em todo o império. E essa raiva talvez seja até um reflexo de uma rixa antiga entre a família do Amã, que era um agagita, né, e os próprios israelitas. Porque lá em 1 Samuel 15, quando Saul está derrotando os amalequitas, ele enfrenta, né, o rei Agag. E ali algumas complicações, né, históricas, e os agagitas, descendentes desse Agag, eles vão acabar incomodando mais tarde. E aqui é uma das ocasiões em que aparece um agagita incomodando de novo o povo judeu. Diante disso tudo, os judeus, assim, diz que toda a cidadela de Suzã ficou sem saber o que pensar. Os judeus ficaram sem saber o que pensar, ficaram atônitos. E Mardoqueu mandou uma mensagem para a rainha Esther e disse, faz alguma coisa, mulher. Você é a rainha, você pode, sei lá, dar uma faladinha com o rei aí, pede para ele mudar os planos, fazer alguma coisa diferente, senão nós todos vamos ser mortos. E o Amã tinha tirado sortes, por isso essa ocasião é chamada de Purim, porque são sortes. Ele lançou dados e ele decidiu, junto com o pessoal lá que lançava os dados, que isso ia acontecer dali a quase um ano. Então eles tinham tempo para se preparar. No 12º mês ia acontecer aquele dia onde os judeus iam ser exterminados. Mas o tempo foi passando e não havia o que fazer. Eles jejuaram, tentaram várias soluções. O Mardoqueu intercedeu junto a Esther, mas a Esther disse para ele que todo mundo sabe, está escrito lá no capítulo 4, versículo 11, que existe uma lei, e qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, quando ele está no seu trono, sem ser por ele chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. O rei estava muito ocupado com a sua guerra contra os gregos, com assuntos de governo, com muitas coisas que estavam acontecendo. E ele não estava tendo muito tempo para namorar a sua esposa, nem para chamar a Esther à sua presença. E essa era uma lei que era executada dessa maneira mesmo. E se alguém chegasse ao rei sem ser convidado, ele era executado, porque não tinha sido convocado a estar na presença do rei. Então Esther mandou esse recado para o Mardoqueu e disse, olha, meu querido primo, eu te obedeço em todas as coisas, eu concordo que alguma coisa precisa ser feita, mas eu não posso fazer nada. Eu estou com as minhas mãos amarradas, eu não posso chegar até o rei. O que eu posso é ficar aqui orando, pedindo para que o rei me chame, mas eu não posso fazer mais do que isso. E o Mardoqueu respondeu para ela de maneira diferente. E eu quero passar para você um pedacinho, um trechinho de um filme para você perceber. Esse trechinho é um trecho que me toca, e quando você lê na palavra de Deus esse versículo, você percebe que Esther, assim como Mardoqueu e todos os judeus ali reunidos, eles estavam vivendo circunstâncias impossíveis. Eles não tinham o que fazer, eles não tinham poder político, o poder de agir de maneira diferente. Eles iam ser massacrados simplesmente porque o rei tinha dado essa permissão e Amã tinha passado esse edito, e os inimigos dos judeus em todas as partes iam massacrá-los. E Esther estava entre essa questão das ameaças externas
a sua própria vida. A ameaça de que se ela se apresentasse ao rei, ela seria morta. A ameaça de que se ela não se apresentasse e nada acontecesse, ela também seria morta. Porque o edito também ia alcançá-la. Embora ainda fosse um segredo que ela era judia e ninguém soubesse que ela não tinha revelado, mas certamente alguém ia descobrir e logo ela poderia também estar em perigo de vida. Além disso, havia sua própria insegurança. Talvez ela estivesse pensando, mas quem sou eu, meu Deus? Tá certo, o Senhor me colocou nessa posição de rainha, mas o que eu posso fazer? Eu não tenho poder político, eu não tenho poder de decisão, eu não tenho sequer o coração do rei na minha mão para ele fazer o que eu quero. Então havia essas inseguranças, havia essas ameaças internas, e tudo isso gerou essa grande crise no coração de Esther. E ao ser confrontada por Mardoqueu, ele fala isso para ela: se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. E essa palavrinha hora é o segundo kairós que aparece no livro. Esse era um momento importante para toda a nação dos judeus. Era um momento de desafio, era um momento de crise também, mas um momento que podia redundar em glória a Deus, um momento que podia redundar em livramento para eles. E ele diz: quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. E essa segunda palavra, momento, é de novo a palavra kairós. Mas dessa vez não apenas o kairós do todo o povo, mas o kairós da própria vida de Esther. Esse é o kairós da sua vida, Esther. É isso que Mardoqueu está dizendo. Esse é o tempo oportuno. Não foi para isso que Deus designou você como rainha? Será que não foi visando tudo isso, esse momento específico, que Deus colocou você nessa posição? E a Esther começa então a pensar como é que ela vai fazer, como é que ela vai sobreviver a isso, como é que ela pode planejar alguma coisa. E ela pede a Mardoqueu e a todos os judeus, que Mardoqueu passasse uma mensagem a todos os judeus do império, que eles jejuassem e orassem. E ela diz: todos vocês jejuem em meu favor, durante 3 dias e 3 noites, jejum absoluto. E depois disso eu irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Ela aceitou o desafio de Mardoqueu. Ela disse: olha, eu preciso me colocar na presença de Deus, eu preciso de forças para esse momento, porque eu não sei o que vai acontecer da minha vida, mas eu me submeto à vontade de Deus. Uma característica de Esther é essa submissão à vontade de Deus, daquilo que está acontecendo na sua vida. Ela não luta contra as circunstâncias se rebelando contra elas, mas ela luta contra as circunstâncias se submetendo à vontade de Deus. E quando as circunstâncias não correspondem àquilo que Deus quer, então ela vai lutar contra as circunstâncias, como nesse caso. Mas se as circunstâncias correspondem àquilo que Deus quer, ela se submete também graciosamente ao que Deus está fazendo na vida dela. Há essa submissão o tempo todo da Esther. Há essa humildade, essa fragilidade, esse coração disposto a ouvir o que Deus tem a dizer, mas também um coração que sabe que sozinho não pode fazer nada. Um coração humilde e quebrantado na presença de Deus. Um coração que jejua e que ora e que busca a face do Senhor diante dos desafios. E novamente, um coração dedicado. Esther era uma pessoa dedicada. E ela disse: se é preciso fazer isso, se essa é a missão de Deus, então eu vou me dedicar à missão que Deus tem para mim. Se é isso que Deus quer da minha vida, eu vou fazer o que Deus quer. E ela planejou, e ela orou e jejuou, e ela se apresentou diante do rei, diante do pátio interno onde estava o trono do rei. Ela abriu as portas daquele ambiente e ela adentrou na presença do rei, disposta a ver o que Deus ia fazer, entregando a sua vida nas mãos de Deus. E seja o que Deus quiser, se morrer, morrerei.
mas ela sabia que ela precisava tomar aquela atitude. E aquele foi o primeiro passo numa sequência de ações que culminaram no final dessa história. Mas eu não vou contar o final da história para você, não. Se você quer saber o final da história, eu vou dizer para você, procura aqui o livro de Esther, aqui na Bíblia. Você vai encontrar um pouquinho antes do livro de Jó, que fica antes de Salmos. É bem fácil de achar. O livro é pequenininho. Em meia hora você consegue ler essa maravilhosa história e você vai ser muito edificado por aquilo que você vai aprender com a Esther. E daí você vai descobrir se a Esther morreu ou não morreu. O que o rei falou para ela. Certo? Se você quer uma coisa um pouco mais romanceada, tem esse livro também, do Tommy Tenney, que é um livro que conta a história de Hadassa. Hadassa é o nome judaico de Esther. Esther é o nome persa. E conta toda a história em 52 capítulos, também um romance muito bonito, a partir do qual se fez aquele filme, do qual vocês viram um trechinho. Se você não é uma pessoa que gosta muito de ler, tem duas opções de filmes também para você. Tem esse filme aqui de Esther, tem vários filmes sobre Esther, mas esse é um dos filmes muito legais, assistir com a família nesse final de ano. E tem esse outro, do qual vocês viram um trechinho, que é A Conquista de Reis, Uma Noite com o Rei, em inglês, que mostra também uma outra apresentação da mesma história. Os dois filmes são excelentes, bastante bíblicos, recomendo os dois. Há outras versões que vocês podem encontrar talvez por aí, e até uma versão para crianças, se você quiser passar para os seus filhos, nos vegetais, mostrando a historinha da Esther. Então, você que está de férias, você que tem essa semana aí com a família, ache os filmezinhos numa locadora, compre o livro, leia a Bíblia e aprenda o que aconteceu com a Esther. O mais importante hoje, contudo, não é só aprendermos a história de Esther, mas é entendermos o que isso tem a ver conosco. O que isso traz de edificação para as nossas vidas. O que eu posso aprender com a Esther? E eu queria encerrar esse nosso tempo de meditação colocando duas perguntas, duas questões para você meditar. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita quem Ele escolhe. Para qual momento, o momento Kairós, Deus escolheu e capacitou você? A Esther talvez tenha crescido lá na casa do Mardoqueu, pensando que ia casar com um rapaz judeu, ia ter muitos filhos e ia participar ali da vida normal da comunidade judaica. E talvez esse fosse o plano dela de vida. Certamente ela não cresceu sonhando que um dia ia ser rainha do Império Persa. Mas Deus foi colocando essas coisas na vida dela. Foi preparando, foi capacitando, com tudo aquilo que aconteceu na vida dela. Eu queria convidar você a refletir o que Deus tem feito na sua vida ao longo desses últimos anos. O que tem sido a vida para você? Como é que Deus está preparando você? Talvez seja para um momento importante nesse ano, em 2012. Eu creio que Deus tem muitos momentos oportunos para você nesse ano. Muitos momentos kairós, em que você precisa aprender a se submeter, a ser humilde e a se dedicar de coração ao Senhor. Para que você possa vencer essas crises, para que você possa vencer esses desafios. E você transforme aquela situação em um momento de glória ao nosso Senhor. Onde que Deus colocou você? Eu creio que ninguém aqui está no alto escalão do Império Persa, porque o Império Persa deixou de existir. Mas em que empresa Deus colocou você? Em que família Deus colocou você? Em que cidade você está? Em que igreja você está? A nossa vida ela não acontece como uma sequência de eventos ao acaso. Deus tem um plano. Deus tem um controle soberano, como nós cantamos e louvamos o nome dEle hoje. Descubra o momento oportuno na sua vida. Descubra o kairós da sua vida. Aquilo que vai acontecer nesse ano. Abra os seus olhos.
no meio do seu cronos, no meio da sua vida que está passando dia após dia, descubra os momentos oportunos, aqueles momentos em que Deus vai fazer grandes coisas. E Ele tem preparado você para você ser parte dessas grandes coisas que Ele quer fazer. A segunda pergunta é uma característica interessante do livro de Esther, que em toda essa crise, o livro de Esther em nenhum momento menciona o nome de Deus. E por isso o livro várias vezes já foi questionado e criticado, e muitos já pensaram em tirá-lo da Bíblia, porque ele não fala de Deus, teoricamente. Mas você percebe a presença de Deus em cada capítulo, em cada ação do que acontece. Você vê o coração de Esther se debruçando em jejum e oração, e o povo judeu se submetendo à vontade de Deus. Às vezes, a gente faz muita questão das aparências exteriores e de mostrar para todo mundo que nós somos crentes, que nós somos religiosos. Mas o mais importante é aquilo que vem de dentro para fora. E os princípios de relacionamento com Deus eram tão fortes, tão enraizados em Esther, em Mardoqueu, em todo aquele povo, que isso transparecia. E mesmo sem citar o nome de Deus, isso transparece na vida deles. E a Esther se destacou pela sua formosura, e eu tenho certeza, embora o texto não deixe isso claro, que ela se destacou também pela sua piedade, pelo seu coração diante do rei e diante do seu povo. E Deus a honrou por isso. Como é que é isso na nossa vida? Como é que Deus está presente na sua vida? Você percebe o mover de Deus ao longo de 2011? Você percebe o que Ele fez na sua vida? Às vezes Deus age muito quietinho. Às vezes Ele não toca as trombetas, Ele não anuncia a sua presença, mas Ele está constantemente agindo no nosso coração. Ele está fortalecendo o nosso interior, para que de dentro para fora nós sejamos transformados. E uma vez transformados, quando chega o momento kairós, então sim, nós podemos agir conforme o caráter de Deus, conforme o padrão daquilo que Deus está formando em nós. Então esses são os dois desafios que eu quero deixar para você hoje e no decorrer desse novo ano que se inicia. Pare um tempo, hoje à noite, durante essa semana, medite sobre tudo que aconteceu em 2011, faça a sua retrospectiva e faça o seu planejamento. Pense, Deus, para onde que esse meu caminho de vida está levando? Para onde Tu queres me levar? O que Tu queres fazer comigo? Eis-me aqui, Senhor. Usa-me na Tua missão. Dedique-se, consagre-se ao Senhor Deus, porque Ele vai apresentar o momento oportuno para você. E se você estiver preparado, estiver com o coração no Senhor, esse momento oportuno, esse kairós, vai ser um momento decisivo de você glorificar a Deus e transformar crises em momentos gostosos e momentos de vitória na presença do nosso Deus. Gostaria de convidar você a baixar sua cabeça nesse momento e meditar um pouquinho sobre esses dois desafios e colocar isso diante de Deus. Converse com o Senhor e se coloque na presença dEle, pensando sobre os momentos kairós, aquilo que Deus está fazendo na sua vida e como é que Deus tem estado presente na sua vida até aqui. Senhor Deus, nós nos colocamos na Tua presença diante de Ti e Te agradecemos, Senhor, porque Tu estás sempre presente na nossa vida. Mesmo quando não enxergamos, quando não vemos a Tua mão,
mas nós sabemos que Tu estás ao nosso lado e que Tu tens agido em nossas vidas, que Tu tens edificado o Teu Filho Jesus em nós, de maneira que nós nos tornemos mais semelhantes a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pela operação do Teu Santo Espírito na nossa vida. Senhor, nós queremos pedir que Tu continues nesse novo ano que se inicia, a nos transformar à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Nós queremos pedir que Tu continues edificando o Teu fruto do Espírito nos nossos corações. Continua operando em nós, Senhor. Continua edificando de dentro para fora. Transforma-nos, Senhor, para que nós possamos honrar e glorificar o Teu nome em tudo aquilo que fazemos. E, Senhor, diante dos desafios que vão ser nos apresentados nesse ano de 2012, nós queremos desde já nos consagrar a Ti. Dizer, Senhor, eis-nos aqui, usa-nos, trabalha em nós, trabalha no nosso coração, Senhor, e usa-nos para a Tua honra e para a Tua glória. Permite, Senhor, que nós façamos parte da Tua missão, daquilo que Tu queres fazer no mundo. Nós queremos estar juntos contigo onde Tu estás. Abençoa, Senhor, essa comunidade aqui reunida. Abençoa cada um aqui, Senhor, na posição que Tu tens nos colocado, cada um de nós. Que nós possamos estar honrando o Teu nome a cada dia desse ano. É o que nós te pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.